Justiça Eleitoral. Módulo Treinamento. Contingência de urna eletrônica. A urna eletrônica, assim como qualquer equipamento, está sujeita a apresentar algum tipo de defeito. E no caso da urna, uma falha pode comprometer o processo eletrônico de votação. Quando isso acontece, o que fazer? Esse módulo trata dos procedimentos que você deve adotar numa situação de contingência da urna eletrônica. Todas as situações estão previstas no Guia Rápido e regulamentadas por normas e resoluções. Para nos ajudar a desenvolver o conteúdo deste programa, nós contamos com a colaboração da nossa colega Germaine Martins, do TRE do Amazonas. Vamos ver agora qual a primeira coisa a fazer numa situação de emergência. Como acontece em qualquer situação de dificuldade, a primeira coisa a fazer é manter a tranquilidade. Porque apesar da pane na urna ser uma situação que não acontece com frequência, os procedimentos para esse caso já estão previstos. Então, mantendo a calma e se concentrando na causa da pane, você encontrará os meios de resolver o problema. Vamos ver os tópicos deste treinamento. Desligando e ligando a urna. Como verificar a flash de votação? Substituição da urna defeituosa pela urna de contingência. Substituição da flash de votação pela flash de contingência. E se o problema com a urna persistir, veja os procedimentos para passar para a votação manual. Estão aí os tópicos deste programa. A gente já pode passar ao primeiro deles, que é o momento em que acontece a pane na urna. Bom, se deu pane, o que você pode fazer? Procedimentos iniciais. O primeiro passo é desligar e ligar a urna eletrônica. Essa é uma atribuição do presidente da mesa. E se não resolver o problema? Então, a equipe técnica é chamada. Você, técnico, neste momento tem uma grande responsabilidade. E para isso deve estar preparado. Leve sempre o seu kit para resolver o problema. Você vai precisar da chave Phillips. De lacres. Da urna de contingência. E da flash de contingência. Chegando ao local, você irá avaliar se a urna está mesmo com algum problema. Verifique se a pane é definitiva ou se foi só momentânea. Para isso, ligue novamente a urna. E com ela ligada, veja se o procedimento de desligar e ligar foi suficiente para resolver a falha. Claro que você terá que esperar o sistema completar a inicialização da urna. Só então surgirá no terminal do eleitor esta tela. Ela pede que você digite o código de reinício. E para digitar o código de reinício, você preenche todos os campos com o número 1. Em seguida, pressione a tecla Confirma. Se a urna voltar a funcionar, o procedimento que você adotou deu resultado. A votação, então, pode continuar normalmente. Mas e se ao desligar e ligar a urna, o problema permanecer? A segunda tentativa é retirar a flash de votação e colocá-la novamente na urna. E por que essa ação resolveria o problema? É que, às vezes, no transporte da urna até o local de votação, a flash pode se deslocar e ficar com mau contato. Nesse caso, o procedimento de retirar e inserir de novo a flash de votação pode resolver. Veja, então, como proceder. O primeiro passo é romper o lacre do drive da flash de votação. Retire a flash e coloque novamente. Ligue a urna. E se mesmo assim a urna não voltar a funcionar? Nesse caso, o próximo passo é usar uma urna de contingência. E como se faz isso? É o que a gente vê agora. Urna de contingência. Desligue a urna e retire o lacre do drive do disquete. Em seguida, retire o disquete e a flashcard da urna danificada. O mesmo deve ser feito com os lacres da urna de contingência. Abra as tampas da urna de contingência e insira o disquete e o flashcard da urna original. Pronto! Você pode ligar a urna de contingência. Depois da inicialização, surgirá no terminal do eleitor aquela mensagem que pede o código de reinício. Basta você digitar no terminal do eleitor o código de reinício de votação e confirmar pressionando a tecla. Se a urna de contingência funcionar normalmente, você fecha os drives e recoloca os lacres. Tanto os lacres da urna de contingência, que agora passa a ser a urna de sessão, quanto os lacres da urna que foi substituída. Para evitar confusão ou qualquer problema entre as urnas, você identifica cada uma delas. Lembre-se, essa identificação é muito importante. Você identifica a urna de contingência e sua respectiva caixa, com o número da seção da urna que foi substituída.
A urna defeituosa também deve ser guardada em sua respectiva caixa. E identificada de maneira bem legível com o aviso urna com defeito. Complete as informações indicando de maneira clara o problema que a urna apresentou. Mas não faça isso diretamente na caixa da urna. Utilize um papel e depois coloque esse papel com as suas informações na bolsa plástica da caixa. Lembre-se de informar ao cartório o procedimento que foi adotado para resolver o problema. Depois que a substituição da urna foi feita, o processo de votação eletrônica é retomado normalmente. Por último, recolha a urna defeituosa. E leve-a para o local determinado pelo seu cartório. O processo de contingência da urna dá um certo trabalho, mas não chega a ser um bicho de 7 cabeças. Como você viu, são necessárias várias ações para substituir uma urna defeituosa por outra de contingência. Todas importantes e realizadas sob os olhares dos fiscais presentes, o que exige que você seja ao mesmo tempo ágil e atento. E a dificuldade maior é que tudo acontece com a eleição em andamento, o que coloca mais esse componente de pressão sobre você. Mas vamos a um outro problema que pode acontecer. E se depois de realizar todos esses procedimentos que vimos, a urna de contingência não funcionar? Bom, nesse caso a solução é usar a flecha de contingência. Flash de contingência. Rompa o envelope plástico lacrado e retire a flecha de contingência. Confira se as urnas estão desligadas. Com as urnas desligadas, insira a flecha de contingência no drive da urna que apresentou o problema inicialmente. Depois, retire o disquete do drive da urna de contingência. E insira também o disquete na urna original da sessão. Ligue a urna e aguarde a inicialização do sistema. Digite o código de reinício. E pressione a tecla Confirma. Se a urna voltar a funcionar sem problemas, a votação prossegue normalmente. Lembre-se de retirar a flashcard original do drive da urna de contingência. Coloque a flashcard no envelope plástico. E lacre o envelope. Feche e lacre os drives das urnas. Guarde a urna de contingência e a flash defeituosa. Envie a urna e a flash defeituosa para o local determinado pelo seu cartório eleitoral. Mas se o problema acontecer na impressora ou na bateria, posso trocar esses componentes? Pode sim. A resolução permite que, em casos como esses, você faça a troca desses equipamentos mesmo no dia da eleição. Posso tentar usar mais de uma urna de contingência? Pode sim. Pode acontecer da primeira urna de contingência estar com defeito, mas esse procedimento depende da reserva técnica e da orientação do cartório. Os lacres podem ser assinados pelos mesários e pelos fiscais? Na impossibilidade do juiz eleitoral assinar os lacres, os mesários e os fiscais presentes devem assiná-los. Então vamos ver. Imagine a seguinte situação. A urna apresenta um problema. Como primeiro procedimento, você desliga a urna. Ligo novamente e a urna continua sem funcionar. Aí você ajusta a flash de votação. Ok, eu retiro e coloco novamente a flash, mas o problema permanece. Aí você utiliza a urna de contingência. Eu recorro à urna de contingência e o problema permanece. Você troca a flash de votação original pela flash de contingência. E se nada disso resolver, o que eu faço? Aí não tem jeito. A solução é passar para a votação manual. Votação manual. Se você constatar que é preciso passar para a votação manual, você comunica o fato ao presidente da mesa e ao juiz eleitoral para que eles tomem as providências necessárias. E como acontece com todos os procedimentos que acabamos de ver, esses também têm que ser feitos diante dos fiscais. E para que não fique nenhuma dúvida que possa gerar contestação depois, o secretário anota na ata da mesa receptora de votos todos os procedimentos que foram feitos, exatamente esses que a gente acabou de ver. E você, técnico, lembre-se de comunicar ao cartório a ocorrência e a solução adotada para sanar o problema. Esta é uma informação importante para a Justiça Eleitoral. Por determinação de resolução, o TRE deve repassar essas informações aos partidos e coligações. O que a gente espera é que nessas eleições o número de urnas que apresente defeito seja pequeno. Claro, é o desejo de todos nós. Mas se acontecer algum problema, você, técnico, saberá bem o que fazer. E como fazer? E você tem ainda o Guia Rápido para ajudar a resolver qualquer dúvida ou problema. Ele explica tudo em detalhes. E boa eleição a você. E que você não tenha que enfrentar nenhuma contingência. Até! Tchau!